vamos dar um beijo nessas queridíssimas. Hoje com a gente, mais uma vez, estava com saudades dela, a atriz Dani Duff, maravilhosa. Já tá aqui minha equipe toda, já te amo. Não, fica. Linda, minha equipe te adora. Eu também adoro vocês. Lucy Gameiro, bem-vinda. Olha que responsa o tema de hoje, né? Muita. Eu tava conversando com a gente, já veio... Vocês já vieram com as ideias? Então eu vou jogar a bola já pra vocês no início, porque falar de culpa... eu brinquei ali antes de ir pro intervalo, que é meio assim, né? Penso eu. Quando vem culpa na minha cabeça, nasce uma mãe... Não, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Só que a culpa tem, enfim... Pode estar presente em diversas formas. Então, queria primeiro ouvir Lucy Gameiro, bem-vinda, para você dar aí uma explicação, né, do que é a culpa, né? Vamos entender. Bom, a culpa é um sentimento natural do ser humano, né? Nós fabricamos essa culpa no sentido de nos alertar de coisas que a gente acaba fazendo que não deveríamos fazer, tá? A culpa, eu gosto muito de falar nesse assunto, porque a culpa, infelizmente, é uma das maiores desencadeadoras do suicídio. Ah, entendi. As pessoas se culpam porque estão acima do peso, se culpam porque não dão conta dos filhos, se culpam porque no trabalho não rende o que deveria render, se culpam porque no relacionamento às vezes é cobrado, olha, você tem me deixado de lado, nananana. Então, é um assunto assim que por mais que se fale, eu acho que ainda não seria o suficiente, né? E aqui eu achei legal dessa pauta da gente explicar o que é culpa e o que é responsabilidade. Tá? Importante. Porque isso faz uma total diferença. Nós temos 3 tipos de culpa, Carol. Nós temos a culpa natural. Essa culpa é benéfica, ela é extremamente necessária ao ser humano. É isso que diferencia muitas vezes, por exemplo, um psicopata, né, de uma pessoa, não digo normal porque eu não gosto dessa palavra, mas uma pessoa que não tem a patologia. Porque no caso do psicopata, ele realmente não sente culpa. Ele se abstém da culpa, ou por um trauma, ou por patologia, não importa, ele não sente. Tá. Mas é uma culpa, assim, é uma falta de culpa muito relativa, porque às vezes um psicopata ele pode não sentir culpa em matar uma pessoa, mas ele se sente culpado de repente por ter pisado numa flor. Entendi. Entendeu? Mas assim, então assim, a culpa natural é importante porque é um alerta. Quando ela te diz, Carol, para que você está fazendo besteira. Entendi. Para que você passou do ponto. A culpa natural, ela vai exercer em você um sentimento que a gente chama de remorso. Sabe quando você se toca que fez besteira e você se incomoda com aquilo? Sim. E aquilo, sabe, não te deixa bem. Você fica tentando consertar a besteira que você fez, tentando reparar o erro que você cometeu. Então o remorso é muito importante. Porém, sozinho ele não faz nada. Se você ficar naquela, só de ficar se remoendo, ai caramba, pisei na bola, ai não foi legal e não fizer nada, nada vai ter efeito. Tá. Então, o remorso é uma ponte para você querer se redimir. Sem o remorso, não vem a necessidade de me redimir. Percebe? Entendi. Eu só vou querer fazer alguma coisa de bom para colocar no lugar do que eu fiz de errado. Entendi. Se eu tiver o remorso. Tá. Então, essa culpa, beleza, tranquila. Eu acho que você tem que incentivar isso desde criança. Olha, entenda o seguinte, se você um dia prejudicar alguém, fizer mal para alguém, nananã, repare, conserte, vá atrás, se é importante para você. Poxa, eu briguei com a minha mãe, vai lá, procura, liga. Poxa, né, eu pisei na bola com uma amiga no trabalho, vai lá, conversa, chama essa amiga para tomar um chá. Enfim, Tá. Culpa existencial. Aí a coisa começa a complicar, Carol, porque na culpa existencial, o sentimento que a pessoa tem é de que ela não é justa com o mundo, com as coisas do mundo e com as pessoas do mundo. Tá. Exemplo clássico da culpa existencial. E isso eu vejo você falar muito aqui no seu programa. Então imagina uma criancinha linda, bonitinha, banana, a mamãe vai lá e faz esse nhoque. Lindo, maravilhoso. Dá trabalho, você vê que dá um trabalhinho ali, né? Você tem que se dedicar, fazer Sim. o... Aí a criancinha olha pra mãe e fala assim, quero comer hoje, mãe. Ai, acabou. Acabou, fim. A mãe... Acabou, filha. É a culpa pura. Não, mas a mãe repassa a culpa pra criança, a mãe não fica com a culpa. Infelizmente, os pais são os maiores. Assim,
incentivadores da culpa existencial. Por quê? Ai, filha, que feio. Mamãe que fez. Sabe, a mamãe hoje não estava legal. A mamãe levantou mal, gripada, vim pra cozinha. Olha fazer. o peso, vai colocando, né? Eu adoro quando a Lucy vem, que ela enxerga o negócio do outro lado, né? Que a gente só enxerga um, aí você vem e mostra o outro. Aí fica todo mundo assim. Quem nunca, né? Quem nunca assim? Entende? Assim, mas olha, a gente tá rindo aqui de uma situação doméstica, Claro. Mas isso você não tem ideia do que pode desencadear. Né? Então falar, ai, sabe quanto seu pai teve que trabalhar para comprar essa comida? Ai, sabe quantas crianças estão passando fome na Etiópia? E você aqui com essa comida. E o que acontece? Muitas vezes a criança se obriga a comer. Entendi. É aí onde a gente pode desenvolver vários distúrbios alimentares. Nossa. Por conta de uma culpa existencial. Tá. Porque ela sente, não sou justa. Caso clássico também, a história de Francisco de Assis, de uma família rica, abastada, até que um dia ele se depara com a realidade da vida. Ele fala, caramba, as pessoas passam fome, as pessoas sofrem, elas têm doenças, elas não têm conforto. E o que acontece com ele? Ele surta. Ele surta, ele abandona a família, ele sai completamente nu da casa dos pais e vai peregrinar pela Itália, Entendi. em busca de tentar ajustar o mundo. E não consegue. Carregando aqui nas costas. E aí a terceira culpa, que essa é de lascar, Carol, essa é o que eu te falei, que 99% dos casos de suicídio, porque envolvem a culpa tóxica. Na culpa tóxica, o sentimento que você tem, ele é tão secreto, mas tão secreto, Carol, de que você não é uma pessoa boa, que você não merece nada de bom. Entendi. Entendeu? Que você, por acaso, assim, você sente culpa de ter nascido, sabe? Isso é a culpa tóxica. Ah, meus pais separaram, a culpa é minha. Sabe? Mas acho que fortalece um pouco a culpa que o entorno coloca para essa pessoa ir desenvolvendo também, não? Então, porque na culpa tóxica, imagina uma historinha, uma criancinha lá brincando na casa dela, lá, de repente a mãe, ou quem tá ali com ela, recebe a visita de alguém, que não há muito tempo não se vê. E a criança no mundo dela, você aqui no seu, conversando, né? Oi, tudo bem? Como vai? 15 minutos, você já sabe como eu estou, eu já sei como você está. Passou de 15, a gente começa a se lamentar. A gente começa já, né, a reclamar. Aí eu pergunto pra você, nossa, como é que foi? Não faz tempo que eu não te vejo. Você fala, ai, menina, depois que fulana nasceu, ai, não tive mais sossego. Ai, Deus Minha vida do céu. acabou. A criança tá lá do outro lado. Ela não tem dimensão ainda do que você está falando, mas ela já sentiu que alguma coisa de ruim é. Ai, que horror. E aí vem, ai, o parto foi complicado, quase morri no parto. Ai, Entendi. e o meu marido, a gente briga demais porque a criança não dorme. E vai. A criança vai absorvendo, vai absorvendo. Aí vamos falar que a mulher foi embora, tudo continuou. De repente, passa um tempo, a mãe encontra com a avó lá e fala, ai, menina, não sei mais o que fazer com fulana, que ela não come, não sei o que ela... Ela vai crescer. Ela vai absorvendo. Ela não tem capacidade, até porque o cérebro de uma criança é do tamanho de um ovo. Ele não tem capacidade de raciocínio, mas ele armazena. Com o passar do tempo, Carol, sabe o que acontece? Porque assim, como é que eu determino o que é uma culpa? A gente precisa montar um julgamento. Não existe culpa sem julgamento. Tá, mas segura essa parte. Tá. Segura essa parte do julgamento que agora eu vou ouvir da Dani uma coisa. Ai, ai. O que você... você comentou que vocês já estavam introduzindo o assunto antes da pauta começar. Porque eu não vou virar pra Dani aqui ao vivo, e que seria uma coisa óbvia, e a qual eu não vou fazer, dizer, ai, você sente alguma culpa de alguma coisa? Não, mas eu falo, eu não ligo não. Não, isso eu entendo. Mas que o pessoal de casa, muitas vezes, né, eu acho que a entrevista para ter um lance é o seguinte, até que ponto, ainda que você não me conte a culpa que você sente, até que ponto para você o impacto disso tudo que a Lucy tá falando, quando a gente para pensar, e aí eu quero pegar o gancho. Ah, tá. Tem realmente um impacto na sua vida e que... Pensando nisso, claro, a gente tem a possibilidade de mudar algumas coisas. Eu estava conversando com ela até sobre isso, porque a culpa, para mim, ela tem ela vem como uma coisa muito negativa, né? E ela me explicou que não necessariamente é isso. Então, aí eu comecei a tentar pensar de uma forma positiva alguma coisa relacionada à culpa. Tá. Aí, por exemplo, quando você tem filho, você se sente um pouco culpada de sair para trabalhar, porque você acha que se você ficar mais dedicada, mais tempo em casa, a gente tem esse conflito em um determinado momento da vida. Verdade. E aí, essa culpa de algumas coisas, eu vejo como escolha e consequência. Tá, legal. Se eu vou ter uma atitude com você,
você vai reagir de alguma forma, positiva ou não. Então, eu sempre tento ver que hoje eu não me sinto culpada de absolutamente nada. Eu teria teria tomado decisões diferentes em alguns temas, né? Tá. E eu acho que isso me tira um peso. Porque assim, por mais que toda mãe, a gente fala isso. Meus pais falavam, a gente vê algumas coisas assim, é uma maneira... não sei se nem é correto o que eu vou falar, mas assim, a maneira de educar, de fazer algumas coisas durante a nossa infância, a gente fica com alguma coisa no nosso inconsciente gravado. Com certeza. Mas eu acho que o poder que a gente tem de mudar isso é sempre muito, muito maior do que carregar, né? Você colocou uma situação A não ser quem de queira colocar carregar. na balança. É. A culpa, ela vem muito isso. O que você pode citar, que segurou, agora a gente solta. Aí né? eu tenho até uma coisa parou. para emendar nisso aí Então vai. também. Porque, Você falar assim, né, a pessoa põe na balança. tem gente que gosta de carregar essa culpa para se vitimizar diante de todo mundo, né? Ou jogar a culpa no outro. Eu acho isso o fim do mundo. Então, é que a gente vem de uma educação judaico-cristã que já embute no ser, muito antes dele nascer, de que ele é culpado. Que temos aquela questão, né, de ser assim, como fala, o pecado, como é que fala? Pecado original, que a gente já nasceu pecador, porque a gente é culpado pela morte de Jesus Cristo, a gente é culpado pelo... Enfim, então isso, por si só, já desenvolve no ser humano uma culpa, né? Como eu te falei, tanto existencial quanto tóxica, entende? Então, assim, mas voltando à história da punição, o que acontece? Então, suponhamos que eu cheguei a um consenso que eu sou culpado. Tá. Eu vou elaborar para mim um julgamento, porque eu preciso de uma sentença. O problema se agrava por quê, Carol? Porque como vou ser eu mesma a minha própria juíza, eu não vou admitir defesa, porque eu já entro culpada. Eu só quero a sentença. E na culpa existencial e na tóxica, só existem 2 tipos de sentença. A primeira, prisão perpétua ou pena de morte. É aí que a coisa fica grave. Porque imagina você, diferente da culpa natural, que é real, eu realmente realizei alguma coisa que prejudicou alguém. Na existencial e na tóxica, são imaginárias. Eu imagino que a minha existência prejudique alguém, eu imagino que o meu comportamento fez alguém sofrer, entendeu? E como é imaginação, eu não consigo limitar isso vai longe, Carol. Entendi. E aí você fala, mas como é que é convertido essa sentença de prisão perpétua? A pessoa, ela não se permite ser feliz, ela se aprisiona mesmo, entendeu? Num sofrimento, ela vai se envolver em situações que vão levá-la a sofrimento, ela vai sempre assim se sabotar, ela vai se boicotar, ela pode de repente encontrar uma pessoa legal na vida dela, uma pessoa certa. Ela vai transformar a pessoa em errada. Tá. E no caso da pena de morte, é onde a gente muitas vezes desenvolve doenças psicossomáticas, a gente suicídio, entra em relacionamentos destrutivos. Aliás, agosto é o mês, a gente fala agosto lilás, é o mês da atenção à violência contra a mulher. A mulher, ela gera muito mais culpa, ela sente muito mais culpa do que o próprio homem. E agora, nesse momento, você vê quantas mulheres estão sofrendo em casa, apanhando ou sendo machucada, violentada, e assumem a culpa pelo agressor. Porque o agressor, a gente discutiu isso a última vez que a Lucy veio aqui, coloca, né, embute ali, que a culpa é dela, por isso que ela está sendo agredida. Que horror. Preciso chamar o povo fala, que a diretora já me sinalizou. A gente foi para as ruas também para ouvir. Vamos ver, olha lá. Olá, meu nome é Laura e eu sinto culpa de não ter dado toda a atenção que a minha avó merecia enquanto ela estava viva, porque quando ela ficou doente, a situação dela só piorava e tudo que eu podia fazer era visitar ela no hospital. Eu só via a situação dela piorar e não estava sob os meus cuidados já mais. Mas agora eu me sinto melhor, ainda sinto falta dela, mas eu sinto que são coisas que nós podemos superar na nossa vida, que elas vêm para fortalecer a gente. É natural a gente perder uma pessoa importante, mas é com isso que a gente tem que aprender a ser uma pessoa melhor e aproveitar a vida como se fosse nosso último dia. Meu nome é Júlia. Sim, já tive sentimento de culpa. Uma vez eu briguei com uma amiga minha, mas na conversa a gente resolveu.
depois da briga eu fiquei com muito sentimento de culpa, então a gente sentou e conversou. E eu acho que todos que têm esse sentimento precisam resolver. Me chamo Natália e sim, eu já tive sentimentos de culpa. É algo muito complicado, muito estranho de você falar. Eu acho que no momento eu não percebi, eu acabei percebendo depois por consequências, pelo comportamento com a pessoa, quando eu vi que a relação, de repente, já não estava quanto era antes. E quando eu comecei a me perguntar o porquê, eu percebi que eu tinha feito alguma coisa de errado, eu tinha feito alguma coisa que naquele momento eu não me desculpei. É meio complicado porque a gente não sabe se volta atrás e aí toca num assunto que a gente não sabe se a pessoa de repente já esqueceu ou não, mas é algo bem complicado mesmo. Obrigada. Olha que interessante ouvir, né, a posição de cada um aí do tema e dentro do que a Lucy explicou, para a gente entender também o conteúdo e a informação que isso está inserido. Mas o mais importante, né, Dani, é consciência tranquila. Eu acho, até para ser bem rápida, porque eu sei que você já está... Eu acho que é viver o agora e dar o seu melhor, porque eu acho que isso ameniza muito, porque se vai fazer, a gente não consegue atender a todos, né? Então, eu acho que se em cada momento presente a gente der o nosso melhor, eu acho que isso... é o que significa. Bota a cabeça no travesseiro, tranquila, e dorme direitinho, não é? Obrigada. E outra, a gente tem 30 que segundos. procurar mesmo saber se isso é real ou não. Procure ajuda, procure uma terapia, converse, né? Tente aí argumentar para ver se isso é seu mesmo ou você está carregando alguma culpa que não é sua. Que não é sua. Vai lá, @LuciGameiro e @Dani.Duff. Dani.DUF, tá? E o Lucy Gameiro, tudo junto. Obrigada, gente. Amanhã estamos de volta. Quem quiser me acompanhar, @Carol_Minhoto. Meninas, amei. Obrigada. O mais sempre, importante, querida. ó, é que a gente pode conversar, estar junto nesse isso papo, mesmo. que isso ajuda tanta gente. Sempre uma delícia. Beijo, beijo. Tchau.